Amém! Jesus é lindo, amém? Bom dia, Central. Vocês estão bom? Aleluia. Glória a Deus. Querido, que bom que você está aqui nessa manhã. Olha, ainda que a temperatura caiu consideravelmente, né? Mudou aí o clima. Agora acho que nós chegamos no inverno, né? Acho que agora a gente está no inverno, não é? Mas mesmo assim você está aqui, não é? Conversei com alguns irmãos e eu mesmo, né? A pastora ela levanta bem cedinho, né? E aí eu fiquei lá enrolando, né? Aquele friozinho gostoso, e eu debaixo das cobertas, eu rolava para cá, rolava para lá, não é? E alguém que conversou comigo falou a mesma coisa, né? Enrolou para cá, enrolou para lá, mas mesmo assim você levantou e veio. Que bom, glória a Deus. Ó, fala para o irmão que está aí perto de você, fala assim: que bom, você é corajoso mesmo. Você vai ser abençoado aí, porque você se dispôs. Amém? Aleluia. Você já cumprimentou aí várias pessoas? Já disse isso para ela? Pode sentar. Amém. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre todo o povo de Deus. Se você crê e recebe, diga amém. Queridos, eu quero dar continuidade. A gente tem trazido aqui uma série de mensagens. Nós estamos terminando hoje o último domingo do mês da visão celular. Não é? E a gente tem falado muito sobre célula, só que eu mandei lá, não sei se você viu, através do material de célula dessa semana, eu já confidenciei para você uma coisa. Eu falei o seguinte: esse próximo mês a gente vai prosseguir, né? Nesse mês agora de julho, não é? Nós vamos mergulhar na visão. Né? Se no mês de junho a gente falou da visão, né? O mês da visão celular, falamos bastante sobre esse tema, no mês de julho, melhor dizendo, nós vamos mergulhar na visão. Nós vamos mergulhar. Você quer mergulhar? Mergulhar fundo na presença de Deus. Mergulhar. Deus quer te levar a águas mais profundas, tá bom? Águas mais profundas, tirar a gente do raso, né? Obviamente que isso passa por uma decisão, isso passa por passos que eu e você precisamos dar, né? Você já talvez, pelo menos a grande maioria aqui, já me ouviu pregando a partir do texto do livro do profeta Ezequiel, né? Capítulo 47, que fala das águas, as águas transformadoras, águas que são profundas. Então assim, dê um passo, sabe? Segura na mão do Senhor, confia nele, se entrega de coração e vamos mergulhar mais fundo nesse rio, né? Que é o rio da presença de Deus, e nessa visão maravilhosa, que é a visão que Deus tem dado a nós, tem nos dado como igreja. Amém? Né? Você que é nosso convidado, está aqui pela primeira vez, você foi convidado por alguém, que alegria receber você aqui nessa manhã. Nossa oração, né, é que Deus derrame sobre você, sobre a tua casa, bênçãos sobre bênçãos, bênçãos transbordantes, que possa transbordar, que você, a sua casa, transborde da bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém? Ó, pega o santo livro aí agora, você vai abrir comigo. Eu vou ler muitos textos com vocês nessa manhã, tá? Textos curtos, mas vou ler, mas vou fazer uma leitura um pouco mais extensa, que está lá no livro do Evangelho segundo Lucas, livro do Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, a partir do verso 27. História conhecidíssima de todos nós, e eu vou usar essa história para contextualizar a mensagem dessa manhã, ao que Deus colocou no meu coração. Hoje eu quero falar sobre a nossa visão como igreja, o que Deus tem nos dado, não é? A visão do Senhor para nós. No livro de Provérbios diz que sem visão o povo se perde, sem visão o povo se corrompe. Nós precisamos de visão, não é? Precisamos de uma visão de Deus, e Deus tem nos dado uma visão, né? Agora, o grande desafio é você, é eu, é nós, todos nós aqui, mergulharmos nessa visão. Nós temos que abraçar de coração, sabe, falar isso aqui vale a pena eu me dedicar, vale a pena eu focar nisso aqui. Domingo passado nós falamos sobre foco e mudança de paradigmas, né? Mudando os paradigmas e dando foco. Então assim, você tem que tomar uma decisão, dizer assim: Deus, eu quero mergulhar nessa visão, eu quero lutar por isso, eu quero. E eu vou usar o texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, a partir do verso de número 27, essa história aí, tão conhecida de todos nós, né? Eu vou usar ela como pano de fundo para que a gente possa meditar nessa manhã. Amém? Você achou o texto sagrado aí? Então pegue aí, abra comigo.
Se você não está com o Santo Livro, tem aí nas telas, tá bom? Vai estar projetado. Só perdão, é verso 25, tá bom? É a partir do verso 25 que é a história, é a parábola que Jesus contou aqui de um cara chamado Bom Samaritano. Não fala o nome dele, fala a origem dele, mas tem um detalhe, tem um adjetivo muito interessante, como eu gostaria, né, que quando alguém fosse fosse falar a meu respeito, falasse assim, ele é bom, né? Ele é bom. Esse é um adjetivo assim, acho que muito bom, né? Um adjetivo assim que eu gostaria que a pessoa dissesse, olha, bom. E aqui esse personagem nos é apresentado como alguém bom, não é? Então pegue aí, capítulo de número 10, verso de número 25. Diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, mas antes de nós lermos, diga assim comigo, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede nessa manhã. Amém? Diz o texto sagrado então, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Certa ocasião, um perito, presta atenção, olha que palavra aqui, detalhe, perito, né? Um cara assim muito entendido, né? Não é qualquer um não, ele era um perito, especialista, perito da lei, perito na lei. Ele levantou-se, olha a intenção, ele levantou-se para pôr Jesus ele queria testar Jesus, né? As pessoas constantemente faziam isso. Sabia que fazem isso comigo de vez em quando? Faz. De um irmão aqui, por exemplo, estava num culto aqui, o irmão chegou assim, eu vou te fazer uma pergunta e vamos ver se você vai responder de acordo com aquilo que eu desejo. Eu fiquei, você vai corresponder. Como se eu tivesse compromisso de falar aquilo que ele queria ouvir, né? Muitas vezes eu não vou falar o que você quer ouvir não, mas você pode ter certeza, acho que aqueles pelo menos que são mais de casa aqui, já há mais tempo, acho que já acostumaram, né, com o perfil do seu pastor, que eu não vou te falar aquilo que muitas vezes você quer ouvir não, mas eu vou falar o que você precisa ouvir. De vez em quando você vai sair daqui irritado comigo, de vez em quando você vai falar assim, o que eu fui fazer lá? Né? Porque assim, pode às vezes doer um pouco, mas sabe querido, é assim que a gente cresce. É assim que a gente rompe, é assim que a gente avança, é assim que a gente melhora. Se alguém ficar passando a mãozinha no você, dizendo tudo que você gosta, sabe? Quem sabe isso aí vai impedir de você avançar, de você crescer, tá? Então assim, acontece. Mas com Jesus isso aqui era constante, né? Isso aqui que você está lendo aqui, isso era constante na vida e no ministério de Jesus. Vamos tentar fazer um 3 cantos com Jesus, vamos colocar ele na parede, tantas vezes, não é? E mais uma vez aconteceu isso aqui. O camarada queria colocar Jesus à prova. Era um perito, não era qualquer um não é? De vez em quando aparecem uns caras assim mesmo, perito, né? Na grande maioria das vezes é só conversinha. Mas de vez em quando você pega um perito aí, dá trabalho, né? Já aconteceu. Então assim, esse aqui era perito. Vou colocar esse Jesus à prova, né? E ele fez isso de uma forma, ele fez uma pergunta. Ele falou, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus respondeu, muito interessante, vocês já perceberam que Jesus sempre responde com uma? Jesus sempre responde com uma? Olha lá, Jesus vai dizer assim, o que está escrito na lei? Ele era um perito da lei, você conhece a lei, o que está escrito lá na lei? Respondeu Jesus, só que não é só o que está escrito, não é? Está escrito, tem a sua relevância, a sua importância, lógico, é a partir do texto, daquilo que está escrito. Mas, domingo passado nós falamos sobre mudança de paradigmas, são mentalidades, padrões, conceitos. Meu irmão, nem tudo que você pensa é. Nem tudo que você pensa é. Então, Jesus falou assim, o que está escrito e como você entende, como você interpreta. Isso faz toda a diferença. Você sabia? Aquilo que está escrito é a palavra. É palavra, inerrante, imutável. É a palavra de Deus. Amém? Infalível. Infalível, é a palavra de Deus, só que muitas vezes isso vai passar por um crivo. Qual que é o crivo? Como você interpreta, como que você entende, foi o que Jesus falou para ele, como que você interpreta? E ele vai responder, ame ao Senhor o seu Deus, e de fato, o mandamento, Deuteronômio capítulo 6, verso 5,
Lá, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, não é? Aí é o mandamento, ame o Senhor teu Deus, com toda a tua força, todo o teu entendimento, ama o Senhor. E é o que ele vai responder, ó, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Joia, está corretíssimo. Passou na primeira prova. Passou na primeira. Qual que é? O que está escrito? Isso aqui é o objetivo. O que está escrito? É isso aqui que está escrito. Foi a pergunta que Jesus fez. O que está escrito na lei? Agora tem a segunda. Qual que é a segunda? Como você entende? Como você interpreta esse negócio? Como que você interpreta o que você está lendo? Não é? Porque isso vai fazer toda a diferença, meu irmão. Entenda isso nessa manhã. Como você interpreta vai fazer toda a diferença. Não é? E aí, Jesus disse para ele, você respondeu corretamente. Ó, faz isso e você vai viver. Faça isso e viverá. Ele queria justificar-se. Ele quis agora, não é? Mas espera aí, porque isso aperta a gente, irmãos. Quando a gente lê um texto das Escrituras, um texto da Palavra de Deus, muitas vezes esse texto, ele vai fazer isso comigo e com você. Ele vai nos apertar. Ele vai nos expor. Você já leu textos da Bíblia que você parece que estava lendo e falando assim, puxa vida. Você se sente exposto, porque ele é como se ele estivesse denunciando, né, os seus fracassos, os seus pecados. Tem texto da Bíblia que, né, mexe com a gente, porque você fala, puxa vida, isso aqui, ó, e foi isso que aconteceu com esse homem. Só que existe duas maneiras da gente reagir, não é? E as nossas reações, preste muita atenção aqui, quero falar com você. Sabe, irmãos, as nossas reações falam muito sobre nós. As nossas reações, se você anotava isso aí, isso aqui é, como diz o Pablo Marçal, né, uma chave. Né? Mas de verdade, isso aqui, irmão, isso aqui pode realmente fazer muita diferença na sua vida. Irmão, as nossas ações são muito importantes. Lógico que elas falam muito sobre nós. Só que as nossas ações, irmãos, elas não falam tanto sobre nós como as nossas reações. Você sabia disso? Sabia? Pastor, não estou entendendo por quê. As nossas ações, elas podem ser meticulosamente planejadas. Você planeja, você diz assim, olha, eu vou fazer tal coisa. Você ali planeja a ação e você executa a ação. Joia, isso demonstra algumas características muito boas ao teu respeito, não é? Mas a reação, ela mostra algo muito mais profundo. É como se a gente fosse pego, irmão, de surpresa. E aí, quando nós reação, sabe? Isso vai mostrar algo muito mais profundo. Isso mostra algo que, às vezes, está ali guardado ali dentro, está escondido ali dentro, e você nem percebeu, você botou para fora. Por que você botou para fora? Porque você reagiu. Esse homem aqui, ele vai reagir. Por quê? Porque essa palavra, que ele já conhecia ela, ele já sabia, ele era um perito na lei, mas essa palavra apertou ele. Quando Jesus falou para ele assim, tá bom, qual é o mandamento? E como você a interpreta? Como você entende, como você interpreta? Isso mexeu com esse homem. E aí, ele vai ter uma reação. Qual que é a reação dele? Ele queria se justificar. Ele se viu exposto. Né? Ele queria se justificar. E ele perguntou para Jesus, mas quem que é meu próximo? Irmão, o cara era um perito, de verdade. Você acha que esse homem ele não sabia quem era o próximo dele? Não, de verdade, vamos aqui bater um papo, vamos trocar uma ideia. Vocês acreditam que ele não sabia quem era o próximo dele? Ele estava querendo se justificar. É coisa que a gente faz constantemente, né? Essa semana eu e minha amada, a gente lidou com uma situação, e aí a gente estava falando, sabe? Meu Deus do céu, um contexto, a pessoa, ela bota a culpa em todo mundo. Chega uma hora que, sabe aquele filme lá, A Culpa é das Estrelas? Quase que ele falou isso, quase que ele mandou uma mensagem assim, não, a culpa é das estrelas, não, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, a culpa, todo mundo é culpado. E ele não assume as suas responsabilidades.
Esse ano é o ano da maturidade. Maturidade é assumir as suas responsabilidades. Quantos querem crescer aqui? Então deixa eu te dar um recado direto, olhando o seu olho. Meu irmão, começa a ter uma atitude mais de homem. Homem, quando eu digo de hombridade, né? Porque tem homem, pode ser mulher, mas ter hombridade no sentido assim, sabe? Assuma as responsabilidades. Para de ficar terceirizando. Larga essa velha natureza do Adão lá, que botava a culpa na Eva. A culpa era de todo mundo, menos dele. Assuma a sua responsabilidade. Assuma. Para de querer se justificar. Tudo tem uma desculpa, uma justificativa. Pode até ter. Sabe que tem coisas, irmãos, eu sempre, quando eu lido com situações familiares, casais, por exemplo, né, que aí trazem, nossa, quando você vai lidar, pensa, vem à tona aquele lixo, aquela tragédia, não é? E eu sempre que eu vou ministrar, aconselhar casais, eu faço questão de dizer, irmãos, tem coisa que explica, não é? Explica. Uma mulher que ela chega ao ponto de assim, eu não aguento mais, vou largar desse homem. Uai, aí ela começa a contar as histórias, você fala, meu Deus do céu, está coberta de razão. Coberta de razão. O homem é um grosso, o homem é isso, sabe, é uma tragédia. Uai, explica. Mas a verdade, irmão, e é o que eu sempre digo, muitas vezes pode até explicar, mas a gente precisa entender que justificar, o problema meu, o problema seu, o problema nosso é isso. A gente está buscando uma justiça nossa, justiça humana. Sabe o que a Bíblia fala da minha justiça e da sua justiça? Alguém lembra o que a Bíblia diz? A nossa justiça não passa de um trapo imundo. Eu nem ouso dizer para você o que era esse trapo imundo. Eu nem ouso. De tão imundo que ele era. Ele era usado. Você sabe que naquele tempo, né, as mulheres, elas sempre, né, tinham fluxo menstrual como normal, só que não havia absorvente. Então você já entendeu? Eu preciso ficar dando detalhe. Um trapo imundo. E Deus fala assim, ó, essa justiça de vocês é como aquele pano lá, aquele trapo imundo. E vocês querem apresentar isso diante de mim. E a gente tem muito disso, sabe, irmãos? Cuidado com a autojustiça, essa justiça própria. Tem gente que, olha, eu tenho visto assim, que esse é um dos grandes inimigos da pessoa, ela romper, crescer, melhorar na vida, se tornar uma pessoa melhor. Normalmente, é isso. As pessoas, elas são cheias de justiça própria, não é? É normal. Você vai, algo que a gente lida muito, a pessoa, para ela quer misericórdia. Quando diz respeito a ela sempre vai ter uma justificativa, ela sempre vai ter uma desculpa, existem motivos, e a vida é assim. Mas quando se trata dos outros, aí não. Aí, irmão, a justiça própria grita. Todo mundo vai para o inferno, todo mundo não presta, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Isso, infelizmente, isso só fala acerca da natureza. A natureza caída. Fala muito sobre como você está. Porque se você está em Deus mesmo, se você tem tido a vida transformada, de verdade, você se torna uma pessoa mais misericordiosa. Sabia disso? Se torna, não é? Então, a gente precisa atentar para esse detalhe. Vamos continuar no texto aqui, né, porque eu divaguei um pouco aí, não é o tema da mensagem. E ele pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus vai contar uma história, é uma parábola. Jesus vai dizer assim, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando ele caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Olha a situação do pobre. Quebraram o cara, espancaram ele, tomaram tudo dele, deixaram ele como morto, caído lá, quase morto. Olha isso, coincidentemente, não é? Um sacerdote descia por aquela estrada, e tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então,
colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Todas as despesas extras. Põe na minha conta aí. Ele devia ter crédito, né? Será que se você falar isso para alguém, a pessoa fala: não, pode acertar depois? Esse é outro assunto, tá, irmão? Qual destes você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. Amém? Fecha seu olhinho por um segundo aí. Palavra forte, palavra densa. Não é aguinha rala não, tá, irmão? Não é papinha. Vai ser uma feijoada aqui. Friozinho desse, uma feijoada cai bem. Amém? Pai Santo, eu me achego a Ti agora, me rendo completamente. Me ajuda, Senhor, a ser preciso, me ajuda a ser focado, me ajuda, Espírito Santo, a ser intencional, me ajuda a comunicar a Tua santa palavra, Senhor, que é viva, eficaz, poderosa. Faz isso, ó Deus, mas também, Pai, trabalha no coração e na mente dos meus irmãos, que eles possam, ó Deus, receber a palavra do Senhor com alegria nessa manhã, que eles possam se dispor e dizer para eles mesmos, assim, é isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer o mesmo, igual Jesus falou, vai e faça o mesmo, que eles saiam daqui, ó Pai, decididos a fazer, ó Pai, Deus, a viver a Tua palavra. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, Ele nos advertiu, Ele disse que quem ouve e não faz nada, é um tolo, está construindo um castelo de areia, e não vai adiantar, não vai suportar, quando vier as dificuldades, quando vier os ventos contrários, a casa vai cair, mas aquele que ouve as suas palavras, mas coloca em prática, o Senhor disse, esse é um homem prudente, esse é um homem sábio, que está construindo uma casa alicerçada sobre a rocha. Deus, então que assim seja na minha vida, na vida dos meus irmãos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero começar lembrando você da nossa declaração de visão da nossa igreja. Eu sei que a maioria aqui já anda assim, farto. Ô líder, deixa eu até dar uma palavra de conselho. Aquele material que você recebe toda semana, aquilo é um roteiro, tá bom? É um roteiro, você tem que ter sensibilidade. Tem dia, por exemplo, na nossa célula, tem dia que a coisa flui de uma maneira diferente. A gente nem fica ali naquele, sabe, aquela coisa assim, parece uma né? Não, irmão, é um roteiro. A gente precisa de um roteiro, precisa ou não precisa? Não, só que assim, você precisa ter essa sensibilidade. A gente fala da visão. Por exemplo, na nossa lá, eu não lembro a última vez que nós não falamos. Nós falamos toda vez, né? Isso precisa estar inculcado na gente. Isso precisa estar assim, incrustado na nossa mente. A gente fala da visão, a gente fala da missão. Mas de vez em quando, meu irmão, de vez em quando, só tá os irmãos. Os irmãos estão careca de saber. Tem uns que literalmente, né, Marcão? Estão careca de saber, judiação do Marcão. Perdão, eu te amo. Né? Célula dele, irmãos, é a célula campeã. Eu estou assim, uma dor de cotovelo, irmãos. Eu estou assim, eu estou chateado. Chateado comigo, tá? Não é com o Marcão, não. A célula do Marcão está voando, irmãos. Está voando. Vocês acreditam que ele está com 11 pessoas aqui no Descubra? Vamos aplaudir Jesus na vida do Marcão da Jane? Vá. Espera, viu? Espera. Eu tô na sua cola, rapaz. Espera aí. Então, assim, é uma bênção. Então, irmão, às vezes só tá os irmãos lá. Os irmãos que já estão careca de saber que a nossa visão declara toda vez, né, que a visão da nossa igreja, qual que é mesmo, irmãos? Qual que é? Nós somos o quê? Em célula. Você já sabe disso? Aí, somos uma igreja em célula. Isso é nossa visão, mas não para por aí, tem alguns detalhes importantes aí. Somos uma igreja em célula, mas que ama a Deus apaixonadamente. Nós somos uma igreja em célula, o que, irmãos? Irmão, já vou falar sobre isso, só que não parou, tem um acréscimo aí. Além de amarmos a Deus com paixão, né, com brilho no olho, deixa eu dar uma olhada no olho, todo mundo aí, teu olhinho está brilhando de paixão por Jesus, meu irmão? Tá, você está com o coração aquecido, você ama o Senhor, você ama a presença dEle, aleluia. Então isso vai causar algo, isso tudo é intencional, tá, meu irmão? O que isso gera? Tem que gerar. A resposta é o seguinte: a gente ama a Deus apaixonadamente e a gente tem que se importar com as pessoas.
se importa com as pessoas. E aí tem um detalhe lá, mas é o detalhe que faz toda a diferença, que se multiplica. Essa é a nossa declaração de visão. É a nossa declaração de visão. Primeira coisa que eu preciso falar com você nessa manhã é que nós somos uma igreja em célula. Tem gente que às vezes fica meio assustado quando eu falo que a gente não vai mudar por causa de ninguém. Não vamos, irmãos. Eu não gosto de igreja em célula. Eu não vou na célula, porque você é rebelde. Você é rebelde, aí. É verdade. Como que você está num lugar, como você participa de uma comunidade, de uma igreja, que a visão dessa igreja é célula, e você fala assim, não, eu não preciso. Então você é bom demais, hein? Você é melhor do que todo mundo. Você é melhor que todo mundo, você não precisa. Você não precisa ir para uma célula. Você acha que você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? É isso? Não, irmão. Porque assim, se a visão é essa, você não se submete à visão, né? Você nem se permite avançar, provar, não é? De vez em quando tem irmão que fala comigo, eu falo assim, irmão, vai em outra. Tem uma questão de identificação, eu sei disso. Às vezes tem célula que ela não tem a ver com você. Não tem a ver com você. Irmão, você tem liberdade. Vai visitar uma outra célula. Vai conhecer outras pessoas. Vai conhecer. Só não sai brigando, não sai fazendo fusquinha, falando mal, né? Vai na outra e fala, aquela célula, se você fizer isso, se eu souber, você deixa você comigo. Eu te pego. De jeito nenhum. Mas você tem liberdade, pelo amor de Deus. Vai numa célula. Vai, se integra numa célula. Participa de uma célula. É uma bênção, irmãos. É uma bênção. E sabe, cada dia vai ficando melhor. Eu não sei aí os demais líderes, né? Mas eu falo da minha experiência, daquilo que eu tenho vivido. Irmãos, de verdade, parece que é igual aquela comida que você faz e que você deixa ela apurar no fogo. Conforme vai passando, ela vai ficando mais gostosa. Ela vai ficando mais gostosa, sabe? Então assim, faz isso, não é? Prova, percebe, né? Vai numa célula, mas não fica sem participar. Por quê? Irmão, eu vou ter que provar para você na Bíblia. É a Bíblia que diz, não é o Claudinei, não é o que eu acho. Mas a igreja, sempre existiu a igreja e não tinha esse negócio de célula. É verdade. Durante muito tempo isso ficou perdido, a igreja se perdeu nela mesma. Aí virou uma igreja focada, queridos, em eventos. Você sabia disso? Né? Focada em prédio. Tudo é o prédio, as pessoas se enfurnam dentro de um prédio e vivem aquele negócio. Segunda tem o culto, é o culto da oração. Terça é o culto da doutrina. Quarta é o culto de não sei o quê. Quinta, e a pessoa fica ali, irmão, e ela vive confinada, sabe, sem parar e dizer assim, será que é isso que Jesus quer para mim? Será? Será que essa é a vontade de Deus? Infelizmente, não é por mal que as pessoas fazem isso. Não foi por mal, mas em algum momento a igreja que ela iniciou, ela começou de uma maneira muito assim, sabe, muito definido para ela, era nas casas. Essa igreja, ela em algum momento, eu sei o momento, né, ela se perdeu, ela foi para o prédio, lá os poderosos, os políticos, sabe, eles fizeram lá quase que uma maracutaia, e eles mataram a força da igreja. O diabo é sujo, irmão, o diabo tentou acabar com a igreja, perseguiu, matava os cristãos, fazia de tudo, e ele não pôde segurar a igreja. Aí o que ele fez? Ele criou uma estratégia e foi inteligente. Ele falou assim, eu preciso barrar essa igreja. E ele tirou a igreja das casas. E ele levou essa igreja para o prédio. Era só prédio. E aí virou aquela coisa morna para não dizer coisa, sabe? Aquela coisa mórbida, né? Aquele ritualismo. É só aquele negócio lá. Aquele ritualismo e tal. E essa igreja foi definhando, essa igreja foi morrendo. Se perdeu. Ela se perdeu. E aí, obviamente, Deus é o Senhor da sua igreja, amém? Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja, amém, povo de Deus? Aleluia! Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. É Ele que constrói a igreja dele, Ele edifica a igreja dele. Ele disse, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E em algum momento, irmãos, o Senhor começou a trabalhar de volta, resgatando, assim como na reforma, né? Ele resgatou valores, resgatou princípios que haviam sido esquecidos, perdidos, a igreja foi para outro rumo. Né? Ele tem resgatado algo que nesse tempo, eu creio que é a grande estratégia de Deus para a sua igreja, que é a igreja nas casas.
Pega a sua Bíblia aí, por favor. Abra comigo. Agora vamos fazer um tour pelas Escrituras. Abre em Atos capítulo 2, verso 46. Atos 2, versículo 46. Bem rapidinho. Olha lá, diz o texto sagrado. Vai anotando aí, de repente, se você puder, né? Anota, depois você investiga aí. Diz assim, ó, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, ó. A igreja nem dentro do templo podia se reunir, o templo era dos judeus, tá? O grande templo, né? O templo de Salomão, que depois virou o templo de Herodes, né? Que ficou muito maior, e aí eles se reuniam num espaço lá que era um pátio, né? Durante um tempo, porque depois eles vão ser proibidos de se reunir lá, mas durante um tempo, a igreja primitiva se reunia no pátio do templo, mas diz o seguinte, ó, partiam pão de casa em casa, e juntos eles participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eles, durante um tempo, se reuniram no pátio do templo, até uma área lá chamada Pórtico de Salomão, não é? Era uma área lá, que eles falaram, vocês podem ficar aqui, só que depois deu todo um contexto, uma celeuma lá, começou a perseguição e tal, e proibiram, aí depois eles não puderam se reunir mais lá, e esse templo, não sei se você sabe, ele foi destruído no ano 70, esse templo desapareceu, não existe até hoje, tem lá uns pedaços lá, umas partes lá, não é? Mas ele não existe mais, o templo, ele foi destruído. Então essa igreja, como que ela fez? Ela não tinha templo, irmão, mas aqui a palavra de Deus está dizendo, eles se reuniam de casa em casa, eles estavam juntos, eles caminhavam juntos, eles eram igreja, irmão. Igreja não é esse prédio aqui, amém, povo de Deus? Igreja não é o prédio, irmão. Igreja não é a música, não é? Tem um videozinho que a gente passa no Descubra, né, que fala muito isso, é muito legal. Ó, tira a música para você ver. Tira os ministério disso, ó, tem um monte de ministério trabalhando, para isso aqui acontecer, tem um monte de gente aí, correndo para lá e para cá, às vezes você até percebe, passa um correndo para cá, passa outro para lá, e resolvendo coisa, e tal, tem um monte de ministério para jogar a projeção aqui, tem que ter gente cuidando, o som, é gente trabalhando, joia, tira tudo isso aí, e a igreja vai continuar existindo, sabe por quê? Porque a igreja não são essas coisas. A igreja somos nós. Aleluia. Eu vou repetir, acho que você não entendeu. A igreja somos nós. Aleluia. Você é igreja, eu sou igreja, nós somos igreja. Essa é a força da igreja. Eu perguntei ontem, né, na primeira aula aqui do Descubra, eu perguntei para eles, qual que é o tamanho da igreja? É o tamanho do prédio? Então é pequeno demais, olha lá, você pega aqui o nosso prédio ali, você tem uma placa ali na frente, que a gente não pode colocar aqui mais do que, acho que é 380, né, pessoas, que igrejinha, hein? Aí faz 2 cultos, faz 3, dá para fazer uns 3, 4 no domingo, então, essa é a igreja, misericórdia, não, a igreja, querido, a força da igreja, não é só aqui, ó, essa aqui é uma asa, o pássaro para voar, ele precisa de 2 asas. O avião para voar, ele precisa de 2 asas, né? Se o piloto do avião chegasse lá e falasse assim, pessoal, nós estamos com um problema aqui, deu um BO aqui, né, uma pane, e a gente precisa escolher qual das 2 asas a gente vai tirar do avião para o avião continuar. E aí você está diante dessa escolha. Aí ele perguntaria, a asa da direita ou a asa da esquerda? Qual das 2 você prefere? Não, nenhuma. Então assim, a igreja, ela é a igreja de 2 asas. Ela tem que ser, forte aqui na celebração. Isso aqui tem que ser algo assim, cheio de vida, cheio de alegria. Você tem que sair daqui falando assim, uau, que delícia, hein? Que delícia, que maravilha. Vamos arrastar a gente lá, porque aquele trem é bom demais mesmo. Bem, diz o mineiro, né? É bom demais, que delícia. Melhor do que pão de queijo com doce de leite. É muito bom. Só que, irmão, não é só essa asa. A gente precisa da asa do pequeno grupo, da célula. Eu sei que 99% de vocês que estão aqui, graças a Deus, estão em célula. Eu só estou te lembrando. Só estou lembrando você. Porque a nossa visão é essa. Nós somos. Então lembra alguém perto de você, diga, nós somos uma igreja em célula. Já pega Atos capítulo 5, versículo 42. Atos capítulo 5, versículo 42. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e de anunciar
a Jesus o Cristo. Olha que coisa especial aqui. Todos os dias, no templo e de casa em casa. As pessoas não, a igreja não parava, ela não parava. A igreja tem que ser imparável, amém, meus irmãos? A igreja precisa ser imparável. A igreja precisa ser imparável. Todos os dias no templo, de casa em casa. Eles não deixavam de falar de Jesus, de anunciar Jesus, de ensinar. Jesus é o Cristo, Ele é o Senhor. Pegue aí Romanos capítulo 16, verso 5. Romanos capítulo 16, verso 5. Anota aí, depois você vai examinar melhor. Diz aí, Paulo escrevendo para a igreja dos irmãos de Roma, ele fala assim: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Onde que a igreja se reúne, irmãos? É na casa. Você está vendo que em algum momento essa igreja se perdeu? Você está notando que ela deixou de ser aquilo que era o projeto de Deus, e ela se confinou, ela se prendeu num prédio, de forma que ela se tornou uma igreja religiosa, uma igreja ritualística, e ela perdeu a essência da igreja. Sabe qual é a essência da igreja, meu irmão? Sabe qual que é a essência? Quem quer saber aqui? A essência. Você tira isso aqui, tira. Só sobrou o núcleo, a essência da igreja. Quantos querem? Então eu vou te contar. Ser igreja é ser comunidade, é relacionamento. É relacionamento. Olha a estratégia do diabo nesses últimos dias, irmãos. Ele tem pego pessoas e tem feito pessoas acreditarem que elas vivem melhor a sua fé, isoladas, sozinhas. O que eu mais escuto, gente decepcionada, gente ferida, umas com razão, outras sem, tá? Tem de tudo. Tem gente que você ouve a história e fala assim, tem muita razão. Foi traída, né, dentro do contexto de comunidade, né? Passou por situações, está jóia. A vida tem dessas coisas. Entenda uma coisa, eu falei ontem aqui, né, no Descubra, eu falei para eles, vocês estão fazendo eu pregar a mensagem amanhã. Falei para eles, mas irmão, de verdade, não é? Quem aqui já teve um problema no seu núcleo familiar, lá, pai, mãe, irmãos, as pessoas mais próximas, quem já teve alguma ziquezira lá, algum problema, ficou meio bicudo um com o outro, cara virado, ficou 2 dias sem conversar, 3 dias, já aconteceu isso na sua família? Então tá bom, entendeu o meu recado. Aí, irmãos, a pessoa, ela começa a viver em comunidade, e ela cria, e eu sei que não é por mal, mas ela cria uma expectativa, uma projeção, fala assim, nossa, né, aqui todo mundo é perfeito, nunca ninguém vai falhar comigo. Mentira, eu estou aqui para desiludir você, ou seja, tirar a ilusão. Você não pode viver de ilusão, amém? Então assim, não é mentira, as pessoas vão decepcionar você, você vai se decepcionar, só que deixa eu te dar um recado muito claro, tem gente aqui que precisa ouvir isso aqui, de uma vez por todas. Filho, você também decepciona as pessoas. Se você pegar todo mundo, passar uma fila diante de você e falar assim, algum dia eu te decepcionei, alguém vai dizer sim. Você não me correspondeu, você não fez aquilo que eu achava que você devia fazer, você nem sabia, mas a pessoa vai dizer, eu achava que você devia ter feito, às vezes você nem devia ter feito, mas ela se decepcionou com você. Isso vai acontecer na vida de comunidade, isso vai acontecer, irmão, caminhando junto, não é? Caminhando junto, faz parte, só que você precisa amadurecer. Maturidade, meu irmão, é saber lidar com as coisas. Maturidade não tem a ver com o que o outro faz comigo. Escuta aqui, isso é frase que tem que anotar, do Pablo Marçal, tá bom? É chave, muda a sua vida. Irmão, maturidade é como você se comporta diante, olhe para mim, maturidade é como você se comporta com aquilo que as pessoas fazem com você. A gente não tem controle sobre o outro. Você tem controle sobre o outro? O que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro fala, eu não tenho controle. Agora, tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, e o problema é quando você se deixa levar, quando você deixa isso entrar no teu coração, quando você, irmão, se abate, você está dando esse poder que era seu, você está entregando para o outro, porque você tem o poder de dizer, isso não me afeta, isso não me abala, isso não influencia naquilo que eu creio, em quem eu sou, e eu continuo firme. Só que quando você não tem maturidade, e tem a ver com emocional principalmente, irmão, tudo te abala, tudo te, faz mal, aí você vai viver, né? Por isso que eu falo, tem pessoas que elas vivem uma montanha russa na sua jornada espiritual. Ora está tudo legal, está tudo bem, mas daqui a pouco, irmão,
lá de cima ela despenca, você fala assim, não vai parar de despencar não, não vai parar de cair. É o que acontece. Por quê? Porque ela não entendeu. Obviamente que há tempo para todas as coisas, amém, povo de Deus? Eu sei que tem gente aqui, cada um está no estágio, cada um está no momento, não é? Mas existe uma hora, e eu falo agora com pessoas com um pouco mais já de jornada. Você que está começando, meu filho, você vai, a gente acha você lindo, careca, sem dente e faz cocô na fralda. E a gente acha você a coisa mais linda do mundo, porque você é um bebê espiritual. E bebê espiritual, a gente faz isso, né? A gente quando fica triste, porque você lambrecou toda a sua fralda, e aquele mau cheiro, a gente pega você, bota na banheira, lava você, e depois que a gente lava você, a gente joga a água suja fora, mas a gente não joga fora você, porque você é especial, você é precioso. Tá bom? Amém? A gente acredita dessa maneira. Então, meu irmão, né? Agora eu estou falando com gente que já tem um pouquinho mais de, sabe? Já está um pouquinho mais na frente. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu irmão, Paulo disse que quando você era menino, você pensava igual um menino. Você falava igual um menino. Você se comportava igual um menino, você agia igual um menino. Só que aí o apóstolo Paulo, ele fala assim, chega uma hora que já não dá mais para isso. Chega uma hora que você tem que virar gente grande. Você tem que deixar das coisas de menino. Deixa as coisas de menino. Vamos? É duro mesmo. Eu particularmente, pensa num homem que ama as coisas de menino, é divertido, irmão. Só que a maioria delas não tem mais lugar para esse tempo da sua vida. Eu vou repetir para você. A maioria desses comportamentos, a maioria dessas atitudes, a maioria deles não tem mais lugar nesse momento da sua vida. Você já é um homem. Você já é uma pessoa que tem condições de responder a Deus. Viu? Agora, diz que tem até uma síndrome chamada Síndrome Peter Pan. Vocês já ouviram falar da Síndrome de Peter Pan? Já ouviram? Porque, primeiro que vive na terra do nunca. Terra do nunca, né, irmãos? É nunca. E, segundo, não amadurece, não cresce, não avança. Puxa, de verdade, estou falando assim, olhando nos seus olhos, eu sinto muito por você, porque não era essa a vontade de Deus. Moisés foi para o deserto e ficou 40 anos no deserto. Sofreu igual, me permitam a expressão que não é de púlpito, mas sofreu igual sovaco de aleijado que anda de muleta. Sofreu, irmãos, 40 anos, para daí acontecer um evento onde o próprio Deus se manifestou, se revelou e mudou a história dele. Eu desejo, oro, para que você não rode 40 anos, fique 40 anos no deserto. 40 anos. Que Deus tenha misericórdia, né? Às vezes a gente padece aí uma semana, 2 semanas, um mês até, mas a gente tem que aprender logo. Errar, meu irmão, a gente vai errar. Mas essa máxima não é do Claudinei não, queria que fosse minha, mas eu não sou tão inteligente para isso. Ela é lá daquele pessoal grandão lá do Vale do Silício. Erre, mas aprenda rápido. Vou repetir? Erre. Todo mundo erra, você vai errar. Só que aprenda rápido. Aprenda com o erro, e continua, prossegue. Já não faz mais aquele erro. Esse aqui eu já não erro mais. Né? Atribuem a Thomas Edison isso aí, né? Que quando pegou fogo no laboratório dele lá, que era o maior inventor de todos os tempos, e aí perdeu tudo, aí alguém chegou lá, Thomas e tal, querendo todo, né? Com ele, falou assim, não, ali só destruiu 1 milhão de maneiras de como eu não devo fazer, agora eu vou fazer as outras maneiras. Irmão, foco, falei sobre isso domingo passado. Continue aí comigo, pega aí, falei de Romanos, capítulo 16, verso 5, pega aí agora, 1 Coríntios 16, verso 19. Olha lá, só anota aí, né? As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente. Esses irmãos eram tão lindinhos, né? O Áquila e a Priscila, uma história linda, tá? Como também a igreja que se reúne onde? Na casa deles. Irmão, só anota aí, porque se eu for ler todos os textos, é muito texto, né? Anota aí, eu falei 1 Coríntios 16, 19, anota aí Colossenses 4, 15, a mesma coisa, né? Filemão capítulo 1, só tem um capítulo, Filemão, verso 2. Igreja na casa, irmão. A igreja na casa.
Pastor, por que nós, né? Por que essa igreja, ela decidiu, então, ser uma igreja em célula? Por quê? Por quê? Porque está na Bíblia. Porque está na Bíblia, irmão. Se não tivesse na Bíblia, a gente não era. Então a gente crê que é assim. É assim que Jesus fez e é assim que Ele quer que a gente faça. Amém? Eu não sei se tem alguém aqui que tinha alguma resistência a esse negócio ainda. Que assim, sabe? Teu coração é duro igual uma pedra. Jesus, a britadeira do céu. É britadeira? Que ele É. Jesus manda a britadeira do céu aqui agora. A tua palavra, ela é martelo que esmiuça a penha, a rocha. Que a tua palavra quebre a dureza do coração, a indiferença, as desculpas, os argumentos, Senhor. Chegou a hora, chegou o tempo, é o tempo da tua igreja avançar. E nós vamos avançar a partir, ó Deus, da visão que o Senhor já nos deu. É uma visão, ó Deus, de pequeno grupo. É uma visão, Senhor, de célula, é na casa, é, Senhor, ali 7, 8, 10, 12 irmãos, essa célula de 40 aí tem que multiplicar tudo, essa célula de 30 tem que multiplicar tudo, por quê? Porque é um pequeno grupo caminhando junto, chorando junto, orando junto, torcendo um pelo outro, andando lado a lado, sofrendo, às vezes tendo problema, tendo briguinha, discussãozinha lá, mas ó, a gente supera essas coisas porque nós somos uma família, aleluia. É isso, irmão. O que é célula? O que a célula faz? Qual que é o propósito? É sermos uma família. Quem fez o legendário aí? Só para eu ver. Olha lá. Quem fez o legendário aí? Você está igual o vídeo lá, viu? Não, olha lá. Quem fez legendários aí? Acabou meu... Está saindo aí o som? Tá. Deixa eu falar. Tem uma frase nos legendários muito legal. O tempo todo, chega uma hora que você não aguenta mais, mas né, porque aquele período de 70 e poucas horas ali, né, e puxado o negócio, mas o tempo todo, sabe, martelando uma frase, família, ninguém fica para trás, é porque você vai em núcleos de família, chama de família, são 12 pessoas, são 13 pessoas, ali, e aí, imagina, às vezes um da família, irmão, dá dó, por exemplo, na minha família mesmo, tinha uns lá que pesava 200 quilos, e daí, como que faz? Família, a gente arrasta o cara, né? A gente arrasta o cara, não adianta só eu ser bom, tá tudo bem, né? Tá tudo jóia, não, eu preciso me importar com a minha família, célula literalmente é isso, irmão, não basta eu estar bem, eu quero que você esteja bem. Na célula a gente vai chorar junto, na célula a gente vai orar um pelo outro, né? A gente vai, tem dia que para tudo na célula, irmão. Pega lá o roteiro, lá o estudo, larga esse negócio lá, vamos dar foco aqui, vamos cuidar do irmão. O irmão está quebrado, o irmão está assim, está judiado, está judiação, tadinho dele, que momento que ele está vivendo. Então sabe o que a gente vai fazer? Vamos dar atenção para ele, todo mundo aqui, vamos orar por esse irmão, vamos ajudar ele, vamos aconselhar ele, vamos ler um texto da Bíblia, que não é a pregação de domingo não, a pregação de domingo é uma bênção compartilhar na célula, porque daí inculca, mas nesse dia, sabe o que a gente faz, irmãos? A gente vai ler texto da Bíblia, que vai tocar o coração desse irmão, que vai ajudar ele, que vai fortalecer ele, amém, povo de Deus? Isso é célula, somos uma igreja em célula. Só que, irmão, não adianta também a gente querer criar uma falsificação da igreja. Porque a igreja sem a presença de Deus, ela não é nada. Não é nada. Se você reunir pessoas e isso acontece, isso vai se tornar um grêmio, uma agremiação. Juntou pessoas, vai se tornar um clube social. O que faz a diferença é a presença de Deus. É Deus, irmão. Deus tem que estar presente nesse negócio. Tem que estar presente. Escuta isso aqui. A gente tem que amar a Deus apaixonadamente. Sabe, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, tinha uma igreja. E se depois você anota aí, eu não tenho tempo, que senão vai vencer o horário, mas anota aí, lê lá, carta à igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja abençoada, tanto que o Senhor vai fazer tanto elogio para elas, que eu queria receber aqueles elogios que Éfeso recebeu. O Senhor fala assim, você é esforçada, vocês, eu vejo o esforço de vocês trabalham, vocês arregaçam as mangas e tal, e Jesus vai botando eles lá em cima. Sabe aquele peixe baiacu? Quem já ouviu falar do baiacu? Ele faz né? Igual isso já aconteceu comigo, eu já fui pego numas dessas, assim. A pessoa vai falando, fazendo os elogios, e eu
vou inchando. Aí a pessoa fala assim, mais. Não, na hora que fala mais, aí fala, ih, verdade. Não, eu estou falando sério, já aconteceu comigo isso aí. Né? Então, aí Jesus fala assim, mas eu tenho algo contra vocês. Eu tenho algo contra vocês. Sabe o que Jesus fala para aquela igreja? Vocês abandonaram aquele amor apaixonado. O primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Não dá. Irmão, nós somos uma igreja em célula, mas nós temos que amar a Deus apaixonadamente. Essa semana passada ou retrasada, agora, mas eu estava orando e clamando a Deus, pedindo, Deus, quebranta esse coração aqui, Jesus. Eu preciso de lágrimas nos meus olhos. Eu preciso, Senhor. Eu não posso falar por falar. Imagina, eu venho aqui, irmão, entenda quando eu disser isso, coloque a mão nas minhas palavras, mas eu sei fazer. Tantos anos fazendo isso aqui, que eu sei fazer. Mas fazer isso aqui sem paixão? Fazer isso aqui sem um amor apaixonado? De forma alguma. Primeiro para Jesus. Primeiro para Ele. Eu amo a Deus apaixonadamente. Eu tenho que desejar a presença de Deus. E essa é a declaração que a gente faz. Irmãos, uma igreja em célula, mas que ama a Deus apaixonadamente. Amém, povo de Deus? Como está esse coração aí, irmão? Esfriou? Está no modus manutenção? O que é o modus manutenção? Vamos levando, né? Falando de casal aí, já nem beija mais na boca, irmão? Faz o exercício aí, tem que dar uns beijinhos na boca de vez em quando. De vez em quando não, tem que pelo menos, né, se esforçar aí para dar um beijinho todo dia. Mas não pode ser aquele beijinho, ai, tchau amor, oi amor. Não, a pregação aqui não é de casamento não, tá bom? Estou falando de casamento. Mas precisa ter, né, um beijinho mais assim caliente, né, meu irmão? Tem que ter, mas não tem mais, né? O cara nem escovar o dente, escova mais, vai querer beijar uma boca baforenta dessa? Não, meu irmão, escova o dente, né? Bota um ralzinho aí, dá um jeito. Irmão, sua relação com Jesus está aquela relação assim de manutenção? Faz porque obrigado. Estou lá, ixi, meu Deus do céu, preciso ir para a célula. Que encheção. Né? Preciso congregar, né? Está na Bíblia, véio, né? Hebreus capítulo 10, verso 25, fala, não deixe de se reunir, não deixe de congregar. A gente tem que congregar, amém, povo de Deus? Amém? E lá o texto fala, o autor vai dizer assim, porque o dia do Senhor está próximo. Então não deixa, porque senão você esfria. Brasa fora do braseiro, esfria, apaga. Então, irmão, tem que congregar. Mas vamos fazer isso com paixão? Vem para cá. Achei tão bonitinho, Fábio, né? Fábio chegou. Aí dobrou o joelho o Fábio, dobrou o joelho a Fabiana, dobrou o joelho a G e dobrou o joelho o Gui. Os 4 de joelho dobrado ali, irmão, e estavam orando. Ficaram ali, eles são pentecostal mesmo, ficaram quase meia hora ali de joelho dobrado. Meu Deus do céu, nesse chão duro. E ficou. E eu fiquei encantado, porque o Gui é garoto, ele é pré-adolescente, mas ele estava de joelhinho dobrado ali. Glória a Deus. Você acha que Deus não vai aquecer esse coração, não, irmão? Você acha que Deus não vai colocar fogo nesse coração? Amar a Deus apaixonadamente. Só que aí, irmão, para eu chegar onde eu quero chegar com você, esse amor apaixonado, ele se manifesta de uma forma. Você sabia? Você leu comigo o texto aqui, Você achou que eu falei, o pastor citou o texto e foi para outro rumo? Não, Você leu comigo o texto. O homem perguntou para Jesus, o perito da lei falou assim, Jesus, o que eu faço para entrar no céu? Jesus falou assim, você conhece a lei? O que diz a lei? E como que você interpreta? E ele foi corretíssimo, ele falou assim, a palavra diz que eu tenho que amar Deus de todo o meu coração, com toda a minha força e todo o meu entendimento, não é? E amar o meu próximo. E Jesus falou assim, você está certo, faz isso então, não é? Só que aí ele quis se justificar, aí que me pega e pega você. Muitas vezes, irmãos, a gente quer se justificar diante de Deus pela nossa inércia. A gente, presta atenção aqui, estou caminhando finalmente, tá? A gente quer se justificar diante de Deus porque nós não temos vivido o amor de Jesus na sua essência. Porque se eu amo a Jesus de verdade, né? Pega aí, 1 João capítulo 4, 1 João, acho que é isso mesmo. 1 João, capítulo de número 4, verso 20. Eu quero que você leia aí. Quero que você leia esse texto. Esse texto eu não quero que você só anota não, eu quero que você leia ele. Olha lá. O que a tua Bíblia está dizendo aí? O que João, que era o apóstolo do amor, então ele tinha muita autoridade para falar sobre isso que ele vai dizer aqui agora. O que João fala? O que João fala?
nessa carta que era para todas as igrejas, isso é carta geral, né? Carta que era para todas as igrejas tinham que ler isso aqui, irmãos. Mandava uma para cada igreja, falou, lê isso aí, converse sobre isso aí. Era uma célula, porque a igreja estava na casa, então lá na célula vocês vão conversar sobre isso aí. O que João está dizendo aí? O que João está dizendo? Que se você diz, se alguém afirma, eu amo a Deus, quem ama a Deus aqui? Não ficou legal esse negócio não, hein? Não é? Quem afirma que eu amo a Deus? De verdade? E, presta atenção, porque o negócio vai apertar para o seu lado aqui agora. Mas, odiar o seu irmão. Eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão. Viu? É um mentiroso. Não, Deus sabe que eu não sou mentiroso. Irmão, posso falar uma coisa que vocês me permitem? Entre o que você fala, sua opinião, e entre o que a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia. Eu vou repetir isso aí, eu sei, eu falei para vocês que vocês iam sair daqui, uns vão sair daqui atacados comigo. Mas entre o que você diz, porque eu, não, Deus sabe, isso, é verdade, você está falando. Mas entre o que você está falando e entre o que a Bíblia está dizendo aqui, irmão, eu fico com o que a Bíblia está dizendo. Eu fico com a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui, se você diz que ama a Deus, mas você odeia o seu irmão, você é um mentiroso. Sabe por quê? Quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Embora você diga, embora você afirme, mas se você não ama, você odeia o seu irmão, não é? E aí você diz que ama a Deus, você está mentindo para você mesmo. Sabe, quando Jesus contou a história, a parábola, né? Não é fato verídico, mas é uma parábola do homem que foi assaltado. Isso expressa muito bem, irmãos, uma realidade que nós vivemos. E se você ler o texto, eu não vou me deter em todos os detalhes ali, mas você vai ver que esse homem foi assaltado, ele foi cruelmente ali, né? Ele foi assim, olha, foi colocado num estado terrível, jogado à beira do caminho, arrancaram tudo, deixaram ele nu lá, o texto fala que deixaram ele sem nada, e assim, espancaram ele, não bastou só roubar, tirar as coisas dele, mas assim, acabaram com o homem, acabaram com tudo, e aí ele está lá caído na beira do caminho, e a primeira pessoa que vai passar por ali, quem que é? É um sacerdote, irmão, puxa, uma pena não ter tempo, sabe, mas, puxa vida, a gente já pressupõe, a gente já espera, seria assim o óbvio. É o sacerdote. O que o sacerdote faz? O que o sacerdote faz? Ele cuida de gente. Ele ajuda pessoas a chegarem a Deus. É a função de um sacerdote, ajudar as pessoas a chegarem a Deus. Eu não tenho tempo, mas você sabia que você é um sacerdote, né? O pessoal que fez o Descubra está por dentro. Expliquei para eles ontem aqui. Você é tão sacerdote quanto eu. Eu não acho. Fica com o teu achômetro, eu fico com as escrituras que diz, né? Carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês são sacerdócio real. Vocês, todos nós aqui somos sacerdotes. Então, já para desmistificar e quebrar aquela história, isso é função do pastor. O pastor que tem que pegar o caído lá, o quebrado, é ele que tem que ir lá, ele que tem que dar um jeito. Não. Tem, lógico, por força de função, óbvio, mas todos nós aqui somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Diga comigo, eu sou um sacerdote. Então assuma o seu sacerdócio. Aquele sacerdote, ele passou de lado, fez de conta que não era com ele. Isso aqui não é comigo, não quero nem me meter nisso, porque dá trabalho, tá, irmãos? Dá trabalho. Já falei isso aqui domingo passado, não falei? Falei. Dá trabalho. Tem dia que a gente cansa, tem dia que você desanima, tem dia que você fala assim, poxa, mas esse cara de novo ele disse que não vai para a célula, de novo, e fica dando desculpinha, e tem mesmo, tem dia que você fica irritado, é verdade ou não é? A gente fica assim, sabe, mordido. Tem uns líderes que eu percebo, eles mandam mensagem, né, mais para a minha amada, né, porque sabe que eu não leio, né, eu não respondo, então eles mandam mais para a minha amada. Aí só que eu ouço, a minha amada às vezes põe lá o áudio lá, irmão do céu, e eu falo assim, amor, ele está desabafando, precisa desabafar, porque tem hora que a gente cansa, eu canso. Eu fico irritado, irmãos. Eu fico irritado, porque, sabe, você já tentou, já fez de tudo e tal, e a pessoa, sabe, indiferente. Mas, que coisa. O sacerdote, ele se esquivou.
Aí veio o levita, que seria outro personagem, que eles eram funcionários do templo, né? Gente que é funcionário do templo é trabalho, é só religião. Irmão, tem que ser eu. Você não é funcionário do templo? Deus me livre, em nome de Jesus. Sou funcionário do templo, não. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sirvo o Rei dos Reis, meu compromisso é o Rei dos Reis. Não sou funcionário, não. Eu conheço uns profissionais aí, ganham bem pra caramba. Pensa, algumas igrejas têm assim uma profissão em alta aí. Os caras ganham, e ganha mesmo. Aí todo mundo quer, né? Porque o cara ganha muito. Então, assim, Deus me livre, eu não sou funcionário do templo. Eu sou servo de Deus. Eu sou um servo de Deus. Então, assim, o segundo funcionário passou também e falou: opa, não tenho nada a ver com isso. Mas, glória a Deus pelo samaritano. Amém? Amém. Glória a Deus pelo samaritano. Irmão, que rapaz corajoso. Se meteu num problemaço, hein? Tem que ter fé, hein? Às vezes você se meter num problemaço assim, você tem que ter fé, tem que ter estômago. Mas ele teve. Ele parou, ele desceu, foi lá até o cara, viu que o cara estava todo machucado, todo lascado. E ele, sabe, ele fez, eu sempre falo aqui, ele fez asepsia. O vinho, irmão, o vinho fala de fazer asepsia, sabe, de limpar mesmo, de tirar ali, porque bactéria, vocês sabem, né? Bactéria é terrível, então vai infeccionar. O cara tinha, filha, vai aplicar um medicamento em mim, né? Agora, e ele era formado em enfermagem também. Porque você vê, ele limpou a ferida, passou o remédio, né? Aí botou o óleo, aquele óleo ali, irmãos, é extremamente terapêutico, ele é, como que fala quando cicatriza? Cicatrizante, tem propriedades, acho que é vitamina E, se não me engano, tá? É que agora o cérebro não está ajudando, mas eu acho que ele tem propriedades cicatrizantes, botou o óleo, enfaixou, para não ficar exposto, né? Para não ficar entrando sujeira, entrando coisa infeccionando, enfaixou, pegou o cara, botou em cima do cavalo dele lá, levou o cara até um lugar adequado, uma hospedaria. Irmão, arrancou dinheiro do bolso, pagou a hospedagem do cara, foi lá, se fosse no dinheiro de hoje, ele deu uns trezentão lá, de calção, trezentão, só que se precisar de mais, se passar, olha o nível, eu vou pagar. Pode deixar que eu acerto, depois eu volto e eu acerto o restante. Pode ser? O cara falou: lógico, você tem crédito aqui. Devia ter muita moral esse cara mesmo. Tinha crédito. Olha isso. Ele se importou. Isso, irmão, fala daquilo que para nós falamos, tem que amar a Deus apaixonadamente? Tem. Mas é uma igreja que o problema seu é problema nosso. Vou repetir, problema seu é problema nosso. Irmão, muitas vezes a gente não vai poder fazer muita coisa não é? Não vai poder fazer muita coisa. Mas, pelo menos, clamar a Deus nós vamos clamar. Pelo menos orar. Às vezes dá uma orientação, né? Esses dias mesmo a pastora estava lidando com a situação, aí ela falou assim: não, vocês precisam mudar o jeito de vocês fazerem as coisas aí, vocês estão tudo enrolados, é por isso que vocês estão assim, tudo endividado. Às vezes a pessoa vai querer que você dê dinheiro para ela, e se você der dinheiro para ela, é a pior coisa que você faz. Você sabia disso? Você piora a situação dela, porque ela não vai mudar, ela não vai romper com aquele padrão errado. Aí a minha amada, eu estava perto, falou assim: não, vocês precisam se programar aí, vocês estão fazendo tudo errado, vocês não têm uma administração, uma coisa, e aí vive desse jeito aí, onde já se viu, né? Tem um contexto, né? Mas, irmão, às vezes a gente vai aconselhar, às vezes a gente se junta, já aconteceu, mas não é todo caso não, mas já aconteceu, ter que se juntar e fazer algo para ajudar a pessoa, para tirar a pessoa daquele lugar, não é? Por quê? Dá trabalho, a gente se importa, uma igreja que ama a Deus, ela se importa com as pessoas, é uma igreja que se importa com as pessoas, amém, povo de Deus? Não, Deus tem nos chamado para nos importarmos com as pessoas. E aí, eu chego no último ponto, não é? É uma igreja que ama a Deus, é em célula, que ama a Deus apaixonadamente, que se importa com as pessoas, mas ela se multiplica. Esse é o meu apelo. O pessoal do louvor puder vir, esse é o meu apelo. Sabe por quê? Porque Jesus é demais, Jesus é maravilhoso. Jesus, eu acho, que ele, quando fez isso aqui, ele estava pensando nessa pregação minha. Ele deixou a bola bem assim na frente, assim, e agora a gente tem que chutar essa bola. Irmão,
Jesus conta a história do bom samaritano para aquele religioso, né? E aí Jesus encerra a história dizendo o seguinte, você sabe qual é a frase que Jesus diz? Qual que é a frase que Jesus diz? Vai e faça o mesmo. O nome disso é multiplicação. Sabe, irmãos, a gente pode ser uma igreja em célula, a gente pode amar a Deus de verdade, de coração, apaixonadamente, se importar com as pessoas. Mas se a gente não multiplicar isso aqui, não vai adiantar de nada, vai ficar isso aqui. Eu quero te fazer um apelo, eu quero fazer um desafio para você aqui nessa manhã. Eu quero fazer um desafio para você. Sabe, se tivesse 2 bons samaritanos, não era só uma pessoa socorrida, eram 2. E se nós tivéssemos 3 bons samaritanos? Olhe para mim, eu vou encerrar agora, irmão. Se tivesse 3 bons samaritanos, e se tivesse 4 bons samaritanos? Multiplicação é uma coisa extraordinária. Sabe, irmãos, nós batemos muito nessa tecla, que a célula precisa multiplicar, mas não é por número, não é, Deus é testemunha, eu sou tão assim, é um ato falho meu. Eu tinha que ser, porque eu tenho amigos, assim, igrejas que são muito relevantes, igrejas que crescem, igrejas que multiplicam assim, de uma maneira assombrosa, só que eles levam tudo ali, os caras são gerentes, eles são bons. Eu fico olhando e falo, cara, eu preciso aprender com você. Os números, eles têm lá os computadores assim, e aparece aquele monte de gráfico e tal, e os caras são bons nisso aí. Eu não sou, quando eu preciso eu falo, Rodrigo, me ajuda aí, né? Porque é bom de conta, né? Contador, é bom de conta, né? Irmão, mas de verdade, tem um negócio que eu sou bom, de coração. E eu fico olhando, irmãos, eu fico pensando assim, poxa, se abrisse mais outra célula. Então assim, a célula do Marcão estava lá, tinha 11 convidados. Você já pensou se tem mais uma outra que tem mais uns 5 convidados? 5 pessoas que alguém foi lá, um bom samaritano foi lá e resgatou essa pessoa judiada, quebrada, machucada, foi lá e falou assim, não rapaz, nós vamos cuidar de você, nós vamos te ajudar, aleluia. A coisa se multiplica, é o que Jesus está falando aqui, irmão. Você está entendendo? Jesus está chamando a gente, sabe para quê? Sabe para quê? Para você ser um bom samaritano. Pastor, eu não estou em condições, eu sou o assaltado. Então tá bom, nós vamos cuidar de você. Essa palavra também é para você. Você não está só, amém? Você não está largado, você não está abandonado, pelo amor de Deus. Não sofre sozinho. Nós estamos aqui, nós queremos caminhar com você. Nós queremos chorar com os que choram, diz a Bíblia. E nós vamos chorar com você todas as vezes que for necessário. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia nisso. Vai para uma célula. Chega perto lá, às vezes vai acontecer, às vezes acontece. O líder de célula fala, pastor, a situação lá é muito grave e eu não sei e tal. Eu falo, não, pode, traz aí, a gente ajuda, vamos todas as forças, não é uma só, é várias forças juntas para a gente fazer a diferença. Glória a Deus, a gente vai fazer isso. Agora, de verdade, irmão, a grande maioria aqui passou da hora. Você está me ouvindo, né? Já passou da hora de você ser uma pessoa assim mais quebrantada. Já passou da hora de você ser mais parecido com o bom samaritano do que com aquele velho sacerdócio lá, aquele levita que estava indiferente, lavou as mãos, fez de conta que o problema não era. Olhe para mim, por favor, eu vou encerrar agora, tá? Tem só um minutinho de paciência. Lavou as mãos, fez de conta que não tinha nada a ver com ele, passou de largo, não fez nada. Eu não quero acrescentar peso, eu não quero acrescentar nada, sabe, para você sair daqui assim, mas eu preciso te lembrar, todos nós vamos comparecer diante de Deus, e nós vamos prestar contas, todos, homem, mulher, jovem, todos, a Bíblia diz, comparecerão diante do tribunal de Cristo. Naquele dia, eu e você seremos julgados. Todos nós. Fique de pé nessa manhã. O horário venceu, já deu o nosso horário. Mas eu preciso orar. Você dá esse tempinho para a gente fazer uma oração aqui? Vamos? Vamos fazer? Você vai abrir teu coração para Ele aí agora, ué? É
você. Chega diante dele aí, enquanto essa canção vai sendo ministrada. Abre teu coração aí para o Senhor. Fala lá de dentro.